Pessoal, seguinte, eu venho aqui para falar de algo muito sério que está acontecendo nos nossos dias, que diz respeito à política e à participação da igreja e de todo aquele que crê, na verdade, nesse cenário. O que eu quero te dizer? Primeiro, palavras simples e diretas, como um cidadão brasileiro, cidadão comum, né, e como alguém que crê em Deus, que pela palavra, a palavra diz que todo aquele que crê é chamado filho de Deus. Eu quero te dizer algo, a importância da sua participação em todo esse processo que está acontecendo no país, no Brasil. Durante muito tempo, o povo brasileiro, esse tempo que eu falo é coisa de 100 anos, o povo brasileiro sempre ficou à parte de tudo aquilo que uma equipe, uma liderança se colocou, uma elite, vamos dizer assim, se colocou sobre o Brasil. E durante todo esse tempo, todas essas décadas, esses anos, o povo simplesmente se submeteu a isso. A Constituição de 88, dentro de uma hipocrisia, na verdade, né, fala que, primeiro o artigo, né, dizem o artigo mais importante, diz assim, que todo poder emana do povo. Ou seja, de que as autoridades, as lideranças estão lá para representar a vontade do povo. E a gente vê que não é isso, né? Muitas evidências mostram. Existe um termo social filosófico chamado estamento burocrático, que é o quê? É toda a constituição burocrática do Estado para dominar o povo e não deixar o povo participar das decisões, dos rumos do país. Onde o povo simplesmente se submete à carga tributária, se submete às leis morais absurdas, o povo se submete às regalias, né, as mamatas, vamos dizer assim, né, a corrupção que se estabelece naqueles que tinham que estar ali só simplesmente para administrar o poder público e dar destino, né, para a sociedade, para a gente ser uma sociedade organizada. E o que tem acontecido? Alguns anos passaram, o povo começou a acordar, eu acredito que foi uma iluminação do próprio Deus, uma ação de Deus para trazer essa iluminação para o povo. E o povo começou a se manifestar e acabou até com a eleição do Jair Bolsonaro. Você tem que entender algo. O que tem acontecido no momento, o Brasil é um país presidencialista. Ou seja, o chefe de Estado, o chefe de governo, é o presidente da República. Isso foi determinado num plebiscito que teve no início dos anos 2000 também, foi reafirmado nesse plebiscito. Teve voto para monarquia, para república, e aí votaram também para presidencialismo ou parlamentarismo. Confesso que na época preferia o parlamentarismo, né? Porque os países mais desenvolvidos, eles são parlamentaristas. Mas no Brasil não funciona. Na atual conjuntura, o parlamentarismo não funciona. Por quê? Só você ver os deputados, senadores que estão lá. Dos 81 senadores, 38 têm processo por investigação, no mínimo investigação, alguns já são réu. Dos 500 e pouco deputados, quase 200 têm processo, entendeu? O próprio presidente da Câmara é o Botafogo, né? Então, assim, você tem que entender, os deputados, os parlamentares brasileiros não representam o povo. Eles representam os interesses deles e da elite deles, vamos dizer assim, do projeto que eles têm, pessoas que financiaram eles e assim vai. Então não funciona o parlamentarismo no Brasil. Porque o que é o parlamentarismo? Né? O que seria? É um primeiro-ministro, no caso seria o presidente hoje, né? O chefe de governo seria o Rodrigo Maia. Para você ter uma ideia, o Rodrigo Maia teve 70 mil votos lá no Rio de Janeiro para ser eleito. E quem elegeu ele presidente da Câmara foram os próprios deputados, ao qual o povo não confia, né? Agora, o nosso chefe de governo hoje, pelo sistema presidencialista, é o Jair Bolsonaro. Ele teve 57 milhões de votos. E eu acredito, né, até mesmo que ele foi eleito no primeiro turno com muito mais votos do que isso. Ou seja, o povo colocou o Jair Bolsonaro lá. A vontade do povo essa mudança. Então foi né, a eleição dele promoveu isso.
Então, o que a gente precisa entender? Existe uma articulação muito ferrenha contra essa vontade do povo. Por quê? Jair Bolsonaro decidiu, uma pessoa que decidiu se colocar para cooperar com o povo, por uma ação de patriotismo. É só você olhar a vida dele. Gente, o Bolsonaro tem, se não me engano, 6 ou 7 mandatos. Pelo sistema previdenciário, que já é outra vergonha, do Congresso, um congressista que contribui 8 anos, ou seja, 2 mandatos, né, 4 anos mais 4 anos, ele já tem aposentadoria integral. Então o Bolsonaro hoje ele estaria ganhando 33 mil livre e mais a aposentadoria de capitão do exército que ele tem, que deve ser, sei lá, 8 mil reais por aí, coloca aí, não sei exatamente, gente, mas está na faixa disso. Então coloca aí que ele estaria ganhando 45 mil reais por mês. Você acha que se o Bolsonaro não quisesse cooperar com o povo, você acha que ele teria se candidatado a presidente para enfrentar tudo que ele tem enfrentado? Todo o peso espiritual em cima dele, toda a pressão humana em cima dele? Rapaz, uma pessoa que não quisesse saber de nada, com um salário garantido de 40 mil até morrer, bicho, ele com a esposa dele, bonita que ele tem, com a filhinha dele que ele tem para criar, para curtir, ele ia morar numa Suíça aí, ia morar num país, num estado americano lá, bem do interior lá, e ia ficar lá, bicho, tá com 60 e poucos anos, ia ficar lá, morrer lá com 80 anos lá, ganhando 40, 50 mil do governo sem trabalhar. Você entendeu? Mas ele decidiu, ele escolheu acreditar. Ele acreditou num propósito de Deus para ele. Aí Deus o levantou, vamos dizer assim, para que ele viesse a ser essa ação de Deus sobre o Brasil. Então você precisa entender o que acontece. O momento atual. Você que é cristão, que crê em Deus, eu vou chamar a sua atenção para uma convocação para que você venha orar pelo Brasil. E quando eu digo orar, irmão, você que é cristão, não pense assim que você tem que ser aquele irmão de intercessão, aquele irmão que vive no monte orando, tal. As pessoas que vivem orando, sempre estão buscando, consagrando para Deus, amém por isso. Isso é tremendo. Mas estou falando você aí que crê em Deus. Se você fizer 5 minutos de oração por dia, sabe, 5 minutos do seu dia, você orar pelo Brasil, orar pelo presidente, orar pelos representantes, orar para que Deus intervenha na nação brasileira, há uma mudança extraordinária. Um grande homem de Deus que eu respeito, que é o meu pastor, ele viu profeticamente que se cada cristão do Brasil orar 5 minutos por dia, Deus tem manifesta uma ação de Deus profunda sobre o Brasil, de mudança, de transformação sobre o Brasil. E como consequência, Deus mudar a vida das pessoas, Deus salvar as pessoas, tirar as pessoas da miséria espiritual, miséria econômica, miséria emocional, destruição, pecados. Deus quer intervir. Mas às vezes você que ora, né, você que é cristão, que crê em Deus, às vezes você acha que a sua oração não vai fazer tanto efeito. Você orar um pouquinho não vai fazer tanto efeito. Eu não tenho tempo para orar tanto, irmão. Eu não tenho tempo para ir para um monte, passar dias orando. Não, irmão. É 5 minutos do seu dia, colocar sua fé para orar, interceder, pedir para que Deus haja sobre o país. É disso que eu estou falando. Eu convoco você a orar. O que está acontecendo no momento, politicamente e espiritualmente, é que o Congresso está articulando contra o presidente para acontecer o quê? Eles estão criando emendas, estão criando projetos de lei para que o Poder Executivo, que é o presidente da República, ele tenha mais despesas, porque é o Poder Executivo que paga as despesas do Estado brasileiro. E o Congresso, o Poder Legislativo, ao qual o presidente, o Rodrigo Maia, eles estão articulando para criar despesas. E quando se cria despesa, o que acontece? Vai chegar um momento que o poder, que o presidente não vai conseguir pagar essa despesa. E se ele não conseguir pagar, ele vai ter que fazer empréstimos a juros altos. Só que para fazer empréstimo, o Poder Executivo, eu estou falando simplesmente os termos, os trâmites das coisas, como funcionam, para a gente entender. Para pedir empréstimo, ele tem que pedir autorização do Congresso. E se continuar nessa levada, o Congresso não vai aprovar esses empréstimos. E se o governo não pagar a dívida, vamos dizer assim, não cumprir com os processos legais de pagamento e tudo mais,
pode-se começar um pedido de impeachment. Ou seja, o Congresso vai articular, vai colocar o Bolsonaro no crime de responsabilidade e vai acabar pedindo impeachment do presidente. E se pedir o impeachment do presidente, o que acontece? Eles vão criar uma forma de tirar também o general Mourão, que é o vice. E aí o que acontece? Quem assume é o Rodrigo Maia. Ele vai assumir como presidente, vai ter que ocupar o cargo. E vai acabar que vai articular para mudar a Constituição e o Brasil se tornar parlamentarista, tirando de vez a ação do povo. Porque eles ficaram muito quietos com relação a isso, porque sempre eles conseguiam de alguma forma enganar o povo e colocar quem eles queriam lá. Quando o povo acordou e colocou quem o povo quis, que é o Jair Bolsonaro, agora eles viram que o povo tem uma visão e o povo tem uma ação. Então o que você tem que entender? Eles vão acabar articulando para ter parlamentarismo. E se tiver um parlamentarismo, quem vai ser o chefe do governo, quem vai fazer as vezes de presidente, vai ser sempre um parlamentar, um deputado, um primeiro-ministro que chama. E quem vai eleger ele é os deputados, 500 deputados e 80 senadores. Você não vai ter participação disso. Talvez eles até deixem a figura do presidente, mas só que com menos poder. Vai ser uma rainha da Inglaterra, né? A rainha da Inglaterra não tem poder nenhum, entendeu? Ela é uma figura simbólica, ela é uma chefe de governo simbólica. Você entendeu? É isso que eles estão articulando. Então você precisa orar, irmãos. Você que crê em Deus, eu te convoco, ore, passe um tempo em oração pelo Brasil. Não permita que isso aconteça, tá? Não brinque, só Deus tem todo o poder, só Deus pode agir num governo, né? Deus usou Daniel na sua época para manifestar o poder sobre a vida, através da vida de Daniel. E o que aconteceu? O rei daquela época se voltou a Deus, determinou que todo o povo tinha que buscar o Deus de Daniel. Quer ver aqui, ó? Quando Daniel é lançado na cova dos leões, o rei diz assim: então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Daniel é lançado na cova dos leões, tem aquele livramento. Depois do livramento acontece isso. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Olha só. Pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e Ciro, o persa. O que acontece? Aquele que tinha o poder estatal, que era o rei Dário, determinou, pelo poder que ele tinha, por um decreto, que todos os homens, todos os povos e línguas que estavam no domínio dele, teriam que reverenciar o Deus de Daniel. Então, Deus trabalha dessa forma. Amém? E lembrando que Dario nunca reverenciou o Deus de Israel. Não tinha ligação com o povo de Israel. Quer dizer, você fala aí, você está idolatrando o Bolsonaro, você está idolatrando o Donald Trump, que determinou o Dia Mundial de Oração hoje, lá nos Estados Unidos, né? O Dia Nacional de Oração, no caso. O pessoal está hoje lá, está no Twitter do Donald Trump. Então a pessoa fala, Donald Trump não tem moral para determinar algo para Deus, algo de Deus, né? O Bolsonaro, né? O filho dele fez aquilo outro, ele fala palavrão, ele não tem moral, ele fez aquilo. É uma cabeça pequena pensar assim, irmão. Deus age quando há oração e Deus age das formas da maneira dele. Se não houver oração, participação da igreja, do homem, Deus não pode agir. Mas se há a intercessão, desejo da igreja, daqueles que creem em Deus, que Deus se manifeste, Deus usa as formas dele. Então, Daniel creu em Deus. Ele creu, a tanto que ele pôs a própria vida dele em jogo pela fé em Deus. E como resultado, Dario, que não tinha ligação nenhuma com o povo judeu, Dario que não tinha reverência nenhuma, Dario que nem conhecia Deus, a partir daquele momento ele estabeleceu um decreto que todos os povos do domínio dele iriam reverenciar o Deus de Daniel. Então Deus usa os homens, sim.
Quando alguém ora, alguém trava batalhas espirituais, assim como Daniel travou, as dimensões se abrem e Deus usa o governante para trazer a ação dele sobre a terra, para trazer o reino dele sobre a terra. Então pense nisso, amém? Deus usa o homem quando a igreja ora. Então ore, amém? Ore, simplesmente, separe aí, no mínimo 5 minutos por dia, ore em favor da nação brasileira, ore em favor para que Deus age sobre a vida do presidente da República, ore para que Deus age sobre a vida do presidente da Câmara, do presidente do Senado, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que Deus age da forma dele, não importa como Deus vai agir, irmão, não fica pensando o que Deus vai fazer, creia que Deus vai fazer, amém? Eu tive um ensinamento muito forte ontem sobre isso, nós temos que crer, confessar e acreditar que Deus vai fazer, amém? Deus abençoe a todos.